todo o pecado, Senhor, toda a mancha, Senhor, tudo aquilo, Pai, que possa nos impedir, Senhor, de estarmos sentados à mesa, Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor bate a porta e que se nós abrirmos, o Senhor entrará e ceará conosco. Ó Pai, que gratidão que nós temos. Então, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas curas. Obrigado por as curas que já aconteceram. E obrigado pelas curas que estão acontecendo. E obrigado pelas curas que hão de acontecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que já passaram, os que estão acontecendo nesse momento e aqueles que virão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, pela reconciliação. Obrigado, Senhor, porque somos chamados, lavados e remidos, Senhor. Obrigado porque somos um povo separado, Senhor. E somos gratos por tudo. Então, Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio. Este culto é para o Senhor. Este culto, Pai, é a declaração que nós fazemos diante da Tua presença. Bom dia, Espírito Santo. Sinta-se à vontade em nosso meio. E assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou convidar a nossa irmã intercessora Ana que esteja aqui
O motivo de eu e você termos nascido é para adorarmos ao nosso Deus. Você pode aplaudir a Ele, você pode se colocar de pé nesse momento. Estenda a sua mão abençoadora, certo de que iremos ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém? Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela prontidão da tua serva, Senhor, pela disponibilidade no teu reino, Senhor, e por nos estar abençoando, Pai, por ser um instrumento, ser a tua boca nesta manhã. Então, Senhor, fale aquilo que tu queres falar à nossa igreja. E assim, Pai, nós a abençoamos a quem o Senhor já abençoou, Senhor, e já te agradecemos antecipadamente pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Podem sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, com essa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade toda vez que nos é convidado para estar ministrando. Como falou a pastora Regina, né? Não tem nenhum profissional aqui. Não tem nenhum cantor profissional. Tem pessoas disponíveis. Amém? Você é uma pessoa disponível no reino. Então, por você ser uma pessoa disponível no reino, aí você já fala assim: eis-me aqui. Porque pode ter certeza, meu irmão. Hoje estamos aqui, estou aqui. Depois é você, depois é ele. Um dia também, eu estava também, né? Servindo ao Senhor. E pessoas, né? Na igreja, líderes, né? Acreditaram, né? Acreditaram na irmã Ana. Que a irmã Ana poderia ser uma pessoa útil. Útil. Porque foi para isso, meus irmãos, que nós nascemos. Esse louvor retrata, obrigado, Beth. Esse louvor retrata tudo. Foi para isso que nós nascemos, para servir o reino do Senhor. E quando cheguei aqui, logo pela manhã, eu já vi, não pude estar aqui mais cedo, Deus sabe por quê. Mas, quando cheguei aqui, pela manhã, eu já vi um movimento aqui. Já tinha, você está sentadinho aí, mas já tinha pessoas aqui que chegaram mais cedo, e estavam ali, né? O irmão Franklin, né? O irmão Franklin é novo aqui na igreja, né, gente? Se falar assim, irmão Franklin, algumas pessoas vão dizer irmão Franklin, porque irmão Franklin está para lá e para cá, para lá e para cá. O irmão Franklin, já estava aqui a Jandaína, já viu o pastor Eduardo. Então já tinha uma turma aqui, né? Vandréia, né? Várias pessoas aqui ministrando, a Beth, várias pessoas, né? A Denise, e a Denise já profetizou uma palavra abençoada para mim nesta manhã. Glória a Deus, eu recebi, Denise. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos pessoas disponíveis para o reino. E eu vi o irmão correndo para lá e para cá, a Vandréia falando, coisando no microfone, está alto, está baixo. Para quê? Para que depois nós pudéssemos estar aqui e ouvindo nesse som maravilhoso, nesses louvores maravilhosos. E estamos aqui também com a presença também do nosso irmão Adir, que já foi da nossa igreja aqui. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo aqui o irmão Adir. Então, a palavra de Deus nesta manhã, eu gostaria de convidar você, mesmo assentados, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos 4, versículo 36. Como diz o pastor Eduardo, né? Bom é a gente ouvir o barulhinho das folhinhas, né? É bom, porque aí a gente, né, fica tão acostumado aqui com a multimídia, que depois alguém fala assim, onde é que fica Miqueias? Aí vai ser difícil de achar. Por quê? Você não está com aquela habilidade. E a palavra de Deus você precisa praticar. Precisa ter essa habilidade, né?
Na Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo 2,15, vai dizer, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Não é desaprovado, não é aprovado. É um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Atos 4:36, que vai dizer assim: então, José, cognominado, apelidado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Essa passagem nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, a primeira vez que aparece o nome Barnabé. Mas aqui está dizendo que ele tinha, este homem, esse nome era um apelido, porque o nome original dele era José, mas nós só conhecemos mais por Barnabé. Mas esse apelido, ele foi dado de uma forma carinhosa pelos discípulos do Senhor. Às vezes nós recebemos um apelido por alguma característica que nós temos. Todos nós temos a nossa personalidade, todos nós, irmãos, nós sabemos que aqui tem pessoas super extrovertidas. Nós sabemos que aqui tem pessoas calminhas, quietas, meio tímidas. Então, você pode agora aqui se encaixar em qual desse grupo aqui você é essa pessoa. Mas uma coisa é certo, não me importa a sua personalidade. A personalidade que você tem, Deus vai usar você na sua personalidade. Algum tempo atrás, eu ficava preocupada, querendo ser uma pregadora, assim, no porte da pastora Suzy, da pastora Regina, né, da pastora Tânia. Mulheres que me inspiram, porque tem pessoas na igreja que vai te dar vai te inspirar, ou não? Tem ou não tem, igreja? Temos. Nós temos pessoas que vão nos inspirar. Então, muitas vezes eu ficava preocupada, mas eu queria tanto ser assim, de pregar assim, de falar assim. Mas o tempo foi passando, e depois a gente vai vendo, sabe de uma coisa? A gente tem que ser nós mesmos. Porque é a gente que dificulta, meus irmãos. Porque quando eu quero ser a pessoa que eu não posso ser, eu não posso ser a pastora Suzy, eu não posso ser a pastora Rosemary, eu não posso ser a pastora Regina, a pastora Cris. Imagina se fosse pastora Tânia, não ia ter garganta. Não ia ter garganta, meu Deus. Que às vezes eu fico assim, meu Deus, que garganta é essa da pastora, que quando ela dá uma introdução, parece que... né? Então, meus irmãos, então é isso. Mas todos nós temos. Tem aquelas pessoas que são mais impulsivas, tem aquelas mais devagar, mais diplomata. Então, qual desses aqui que você, né? Qual você é mais extrovertido, mais tímido, menos tímido, mais devagar? Então, aqui, nessa passagem, nós vamos ver que os discípulos não foram outras pessoas, não. Foram pessoas, discípulos de Jesus, que ali, né, no início da igreja primitiva, a igreja estava crescendo, né? Com o evento do Pentecoste, a igreja se expandiu, cresceu, e foram muita gente, olha lá para Jerusalém. Então a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a demanda também vai crescendo. Quando a igreja vai crescendo, a demanda também cresce.
E nós cremos que a nossa igreja é uma igreja em crescimento, amém? Então a igreja foi crescendo. E havia este homem chamado, que era José, mas esse homem, ele era um homem tão dinâmico, ele era um servo. Este homem, ele diz que não tinha título não, ainda não era, ele era um homem que chamava já atenção. Ele já mesmo sem título, mesmo sem doutorado, teologia, poderia até ser, porque ele era um homem sábio. Mas esse homem, ele chamava já atenção. Por quê? Porque ele servia. Então o Senhor, ele não quer título, não. É bom que aqui tem uma igreja que pessoas estudam. E a pastora Tânia é uma que é inspiradora, né? Eu acho que a pastora Tânia foi aquela que inspirou as pastoras a estudarem. Eu tenho que ter nesse caminho, começar o que eu terminei. Então, pastora, mas é isso, ela inspirou muita gente. Quando a pastora Tânia chegava aqui e falava assim, meus irmãos, eu me lembro com a pastora Tânia, ela, de roupa de colegial, com aquela roupa de colegial, a pastora Tânia ali fazendo, né, pastora Tânia, terminando e depois foi fazendo faculdade, foi fazendo isso, doutorado, não sei, meu Deus do céu, mestrado até a pastora Tânia chegou. Então a pastora Tânia é uma pessoa que ela vai inspirando. Então eu acho que já estou ficando já pegando esses, né, pastora Suzy também, né, pastora Suzy também está sempre falando de coisa, né, pastora Rosemary também, essas pastoras estão tudo falando. Então, pastora Dani também, né? Então, é isso, meus irmãos. Nós somos pessoas que influenciam. Então, você foi chamado para influenciar. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Não. Nós fomos pessoas chamadas para influenciar. E esse José, que até então, né, era um homem que servia, mas que era um homem que se preocupava com a obra de Deus. E como isso é importante, não precisa dizer assim, olha, eu quero fazer isso, olha, eu vou orar, olha. Não, meu irmão, se você quer que as pessoas orem você, como diz. Se você quer fazer algum trabalho, não espere ninguém fazer, faça você. Que às vezes você, você não veio aqui na oração, você não veio nisso aqui. Incentive, meu irmão, se alguém não está vindo, que você venha. Porque essas pessoas serão, né, inspiradas por você. Vai chegar um dia que a ficha vai cair, vai dizer assim, poxa vida, é só a Janaína que vem no jejum e oração, é as mesmas pessoas, isso e aquilo. Então você vai influenciando as pessoas. Então esse homem, José, era um homem que influenciava porque ele servia. Mas é engraçado que ninguém mandava ele fazer nada, não. Ele fazia porque era uma pessoa que ele tinha um coração bom. Na Bíblia vai dizer, lá em Atos, que esse homem chamado Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Este homem era um homem de fé. Olha, imagina. Uma pessoa cheia, uma pessoa boa, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa de fé. Com certeza ele vai fazer diferença mesmo sem título, meu irmão. Às vezes nós queremos um título para dizer assim, eu preciso ser empossada como obreira, como diaconisa. Eu me lembro aqui, hoje eu estou revelando aqui algumas pessoas, gente. Não é só aqui o Barnabé, não. Apesar que até o nome está inspirado aqui pelo nosso reverendo, que é uma pessoa também que nos influencia, e como ele tem nos influenciado com os seus ensinamentos, com a palavra, com o seu compromisso com a palavra de Deus. Então, muitas vezes eu vi aqui a diaconisa Rose, né? Ali, né? Recebendo os irmãos, né? Com aquela gentileza, aquela coisa que só ela tem, aquele jeitinho especial dela. Então, meus irmãos, cada um de nós temos talentos. E você também é um que tem talento. Você, de cabelinho assim, meio enroladinho. Você é um homem cheio de talento, meu Deus do céu. É um homem, nem conheço ele.
Mas o Espírito Santo está falando de ser um homem cheio de talento. E vocês, meus irmãos, todos nós, então procura apresentar-te a Deus. Porque quando nós nos apresentamos, então o que acontece? Então eu queria, meu Deus, eu queria ser a pastora tal. E eu falei assim, mas nunca vou ser. Oh, Jesus. E que bom que eu nunca vou ser. Já pensou que tivesse só a pastora Regina, existisse, pastora Sus, pastora Rosemary, Rose, Denise, pastora Tânia, pastor Almir, Vandréia. Olha, meu Deus, a voz da Vandréia. Olha o talento que Deus tem para Vandréia. E às vezes nós queremos, né? Queremos imitar, ou queremos fazer algo. E às vezes, eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor, eu vou falar, eu prego, né? Eu trago uma meditação, mas eu queria tanto ter uma eloquência, mas o Senhor vai me usar como é a minha personalidade. E eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui, é com a minha personalidade, porque se você achar que Deus precisa fazer algo grande, querendo ser, né, Billy Graham, para você poder pregar, começar a palavra, meu irmão, você nunca vai pregar a palavra. Porque Billy Graham é Billy Graham. Já pensou? O maior evangelista do mundo? Aí o Senhor tem um chamado para o pastor Eduardo. Aí o pastor Eduardo vai dizer, poxa, eu queria tanto ter uma eloquência como o Billy Graham. Mas como Deus usa o nosso pastor Eduardo, com esse jeitinho dele, né? Com essa sabedoria. Então, cada um de nós, meus irmãos, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. E eu falo isso para vocês com certeza, que não tenha pelo menos um dom. Ah, meu irmão, não tem ninguém. Porque todos nós temos dom. E este homem se apresentou porque ele estava servindo. E é quando nós estamos servindo, é que aí os dons vão se apresentando, vão florescendo. Porque este homem, ele apesar de estar, né, ali, né, meio desconhecido, mas esse homem, ele se apresentou. Ele se apresenta a Deus. Sem título, sem nada. Ele se apresenta ao Senhor e ele vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Ele é um homem enraizado na palavra. Então, quando você está enraizado, como tem o congresso, né, pastora? Vai ter o congresso dos enraizados. São pessoas que precisam saber em quem tem crido. E tem que colocar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança. Para quando vir o dia mal, algo que pode acontecer, você esteja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Então este homem, ele estava ali produzindo. Por quê? A fé dele estava, Daiane, firmada. Ali, ó. Firmada no Senhor. Ele estava enraizado, ele estava arraigado. Firmado, enraizado. Então, é isso que nós precisamos. Sem ver de quê? E este homem vai dizer, a Bíblia, que ele era um levita. Barnabé, apelido, né? Então, se a gente pode pegar algumas características aqui de algumas pessoas, né? Você tem talento. Você tem uma personalidade que Deus vai usar. E não foi diferente também com este homem. Então, este homem, chamado Barnabé, que na Bíblia vai dizer, né? Era um homem cheio do Espírito Santo. Então, este nome, Barnabé, esse prefixo bar vem do aramaico, que quer dizer filho de. O nabé é uma forma grega. Ele já vem aí de uma forma grega. Filho, que pode se dizer, traduzir, filho da consolação, porque dá uma alusão a paraclesis, que vem do grego parakletos,
que é aquele que está ao lado. E quem que está ao lado de nós, igreja? É o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou que era necessário ele ir para que o Espírito Santo pudesse vir e ficar ao nosso lado todos os dias da nossa vida. E estarei convosco todos os dias. Anda, não é só um dia, não. É no dia da alegria, é no dia da tristeza, é no dia da escassez, é no dia da fartura. Ele vai estar com você. Agora, basta saber, você é que precisa estar com ele. Porque ele está com você. Mas e nós? Quando estamos na alegria, nos afastamos. Quando vem a peleja, nos achegamos. Não. Ele é independente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é fiel. Ele está conosco. Então, este homem era levita, da família sacerdotal. Era um homem letrado, ele conhecia as leis. Era natural de Chipre. E a Bíblia vai dizer que esse lugar, Chipre, esse lugar é uma ilha que fica assim no meio do Mediterrâneo. E essa ilha é uma ilha que tem muitos minerais preciosos. Se você for abrir, eu quero até ver essa ilha aí, porque eu nunca me dei conta de abrir e ver. Meus irmãos, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. E é um lugar, a terra lá é muito caro. O pedaço de terra lá, pastora, é muito caro. Imagina hoje, nos nossos dias, tem não sei quantos turistas, milhões e milhões de turistas que vão para lá. Então, este homem, a gente não sabe se essa propriedade que ele vendeu, se essa propriedade ele tinha em Jerusalém, porque ele morava lá, ou era em Chipre, o lugar natural dele, a terra, né? A terra dele, onde ele nasceu. Não sabemos. Mas seja como for, se foi lá em Chipre, não foi um pedaço de terra barato não, porque até então terras é caro. Este homem, a Bíblia vai dizer, que ele vai pegar a propriedade e ele vai ali colocar, né? Colocou o preço, tudo. E depositou aos pés, porque a igreja era uma igreja ali unida. Era assim, olha, Ana, essa Bíblia aqui é sua, mas é também minha. Olha, esse jarro de flor aqui, pastora Regina, é meu, mas também é seu. E era assim, meus irmãos. Era todos unidos. Mas é certo, meus irmãos, que a demanda vai aumentando. E os irmãos vão tendo necessidades. E quem primeiro assim tem essa disponibilidade, essa deliberalidade, esse coração generoso, e que se apresentou, e os discípulos não pediram para vender, não. Ele chegou e falou, Senhor, eu tenho um pedaço de terra, ou em Chipre, Jerusalém. Senhor, o meu coração está na tua casa, está na obra. Tem irmãos que estão passando necessidade. Eu vou pegar esse bem e deliberadamente, ele foi e colocou. Olha a forma que nós estamos ofertando a casa do Senhor. É com alegria. É com alegria. Ninguém vai fazer nada na casa do Senhor. Obrigado. Mas nós também reconhecemos que quando mais nós damos, mais o Senhor nos abençoa. Então, né? Umas semanas aí eu fui abençoada pela pastora Tânia, pela pastora Suzy. A pastora Suzy me presenteou. E hoje a pastora Suzy fala assim, Ana, olha, aqui, ó. E me mostrou o que ela recebeu, o que ela ganhou. Aleluia, igreja! Parece ser uma coisa tão simples. Mas é isso que o Senhor quer, essa unidade da nossa igreja. Quem está passando necessidade? O que é mais essencial na igreja naquele tempo eram pessoas. E este homem,
ele sabia valorizar pessoas. É bom nós até valorizarmos, sim, irmão. É bom. E nós precisamos. Espera aí, igreja. A gente fala, a boca fica seca. E ele sabia valorizar. Então, este homem, Barnabé, ele foi reconhecido, não pelos os apóstolos, mas por Deus, por ser uma pessoa generosa. Então, o que quer dizer generosidade? Generosidade é uma virtude. Nós aqui, cada um de nós, podemos sim exercer a generosidade. Sabe como é que você aprende a ser generosa, Ana? É quando você está do lado de uma pessoa generosa. Se a pastora Regina é generosa, com certeza, se a Rose não for generosa, a Rose vai pegar a virtude, porque ela vai ser influenciada pela pastora. Se a pastora Tânia é mão aberta, pastor Almir, ele vai ser mão aberta. Agora, se a pastora Tânia for mão fechada, meus irmãos, vai ser um outro mão fechada. Não vai abrir de jeito nenhum. Mas esse Barnabé, ele influenciou. Olha só como ele influenciou Ananias. Depois de algum tempo, vai Ananias, né? Vendeu uma propriedade porque quis imitar Barnabé, mas a intenção dele era diferente, não era com alegria. Então, essa oferta que não é de alegria, o Senhor não aceita. E ele foi e depositou, e nós já sabemos do fim de Ananias e de Safira. Eles morreram, porque eles não ofertaram com inteireza de coração. Eles falaram uma coisa e mentiram. Para que mentir? Se você não pode fazer, então não faça. É melhor você não fazer. Do que você dizer, eu vou fazer. Aí depois conta contigo, cadê? Cadê a sua palavra? Então, meus irmãos, este homem Barnabé, ele foi um homem que influenciou a igreja do século I. E assim como Barnabé influenciou a igreja do século I, o Senhor também quer usar cada um de nós para influenciarmos quem está do nosso lado. Às vezes não é muito longe não, tá? É quem está do teu lado. Quem está do teu lado. Então nós vamos ver que ele, com essa generosidade dele, né? Ele vai e deposita. Era um homem que ofertava na obra. Tinha preocupação com aqueles necessitados. Ele se colocava à disposição, como muitos podem, até se colocar mais ainda, porque eu creio que quando o Senhor pega a laranja, ele vai espremendo, sempre vai ter suco. E o Senhor vai nos usando, porque nós somos como o rio que vai. Então, meus irmãos, este homem também, ele tinha um compromisso com a palavra. Você pode ver lá em Atos 13, que diz, olha, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é conhecido como Paulo. E nós vamos ver esse compromisso, né, que nós precisamos ter. A igreja precisa ter. A igreja precisa, né, esses estudos que nós temos na igreja, é para justamente nos enraizar na fé, nos enraizar no comprometimento com a palavra. E este homem, ele tinha. Mas uma coisa também que é importante, que nós vamos ver, uma qualidade,
que nós vamos ver neste homem é que ele era um homem que encorajava. Barnabé ele encorajava. Até então o apelido dele era esse, que consolava, que exortava, no sentido não de chamar atenção, porque no sentido de encorajamento. Aqui eu posso ver na nossa igreja pessoas que têm essa virtude. Porque às vezes nós podemos ter vários dons. Tem pessoas aqui que têm mais de um dom. Tem pessoas aqui que têm 5, tem 6. Por quê? Você percebe. É perceptível. Pessoas que têm mais, tem pessoas que têm um. Mas não vai deixar, o Senhor não vai deixar de usar esse que tem um, porque ele tem um. Mas tem pessoas que têm vários dons. Tem vários dons e o dom do encorajamento é um. Aqui tem várias pessoas que eu vejo que impulsiona. Eu não vou citar, porque senão fica assim muito chato, né? Ficar falando. Mas nós podemos ver pessoas que encorajam. Pessoas que falam assim, olha gente, vamos fazer, vamos dar as mãos, vamos continuar, essa obra não pode parar, que a obra de Deus ela não para, ela continua, porque Deus sempre vai levantar Barnabé. Deus sempre vai colocar Barnabé. E este homem, ele influenciou ali a igreja de Jerusalém. E nós vamos ver uma outra oportunidade também, que Barnabé, ele vai influenciar também a igreja, que nós vamos ver, Atos 9, 19. Ele era um homem que encorajava. E nós precisamos, igreja, de pessoas que tenham este dom de influenciar, de encorajar. Que quando vê que você está desanimado, ele te fala assim, olha, bota aqui a sua cabeça aqui, vamos caminhar junto, vamos, irmão, vamos. E é assim que a igreja continua, porque a igreja não para. Então nós vamos ver aqui a história de Saulo. Nós sabemos que Saulo era um perseguidor do evangelho. A Bíblia vai dizer que de perseguidor, ele passou a se tornar perseguido. Porque Saulo teve um encontro, com o Senhor em Damasco, e naquele encontro com Deus, com Cristo, ele tem a sua primeira experiência, e há uma mudança radical. Eu já vi, na minha concepção de lembrança, eu já vi uma pessoa que eu já vi assim uma mudança radical. Radical, da pessoa se converter. E depois assim de uma semana, essa pessoa estava já pregando. Meu Deus! Mas pregando, sabe o quê? Pregando o testemunho dela. Porque às vezes nós pensamos, eu só vou pregar quando eu passar pelo discipulado, pela teologia, fazer os cursos. Não. O teu testemunho já é uma pregação. Talvez você possa dizer assim, eu não sei pregar. Mas o teu testemunho fala mais alto. O teu testemunho é que vai ganhar pessoas para Cristo. É a forma que você vai falar. E este homem, ele teve um encontro radical. Mas sabe o que é interessante? Quando nós vamos ver a figura de Barnabé, que era um homem que encorajava, vai dizer que Saulo se converteu e depois ele, vamos ler aqui em Atos 9, já no versículo 20, cada hora, vai dizer assim, e logo quando este homem foi, teve uma experiência,
O Senhor mandou ele para a casa de Ananias, ele estava cego, Ananias orou por ele, as escamas dos olhos dele caíram, aliás, não só da mente, mas em todos os olhos, mas até a mente dele foi transformada, porque começou de dentro para fora. Então olha só o que diz, e ele naquela empolgação, daquele encontro genuíno mesmo com o Senhor, aí vai dizer assim, todos, os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isto veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Meus irmãos, no versículo 22 vai dizer, Saulo, porém, se esforçava. Sabe por que se esforçava? Ele se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam ali em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aquele que ele estava perseguindo era o Cristo. E ele teve agora um encontro. E a vida dele foi transformada. Mas ele se esforçava. E ninguém acreditava nele. Talvez você aqui está nesta manhã e possa dizer assim, poxa, mas ninguém me chama para orar. Ninguém me chama para pregar. Ninguém me chama para trabalhar no som. Ninguém me chama para ficar na portaria. É os mesmos. A igreja faz divisão. Não, meu irmão, não é. É porque esses cristãos já, é porque eles se disponibilizaram. Estão dizendo assim, eis-me aqui, Senhor. Eu vejo um exemplo muito grande do irmão Franklin. O irmão Franklin é novo na igreja, mas o irmão Franklin está ali. Tem a Natália, tem outros quando não vem, aí tem. Que já imaginou? Se não tivesse esses irmãos aqui, com os dons e talentos, então ele se esforçava. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho. E agora, não, ele nos traiu. Vamos matar esse traidor. Mas as ciladas vieram ao conhecimento de Saulo e como ele guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-os de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se, era um novo convertido, e ele procurou ali se ajuntar aos discípulos, mas todos, na Bíblia vai dizer que todos o temiam, e não era para menos. É lógico. Tinha que temer esse homem que encarcerava o povo de Deus, a igreja do Senhor. E quando ele chega ali, né? E não crendo também, agora o que fica mais ainda é que nem os discípulos, né? Ainda poderia, pelo menos, né? Os discípulos, a pastora Regina está rindo. Pelo menos o da fé, né? Poxa, nós, né? Se converteu. Não, nós sabemos do poder de Deus, o que o Senhor fez no dia do Pentecoste. Mas, então, olha aí a figura de Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé foi uma ponte. Meus irmãos, e é isso que Deus quer fazer conosco. Você quer ser só alguém que fica só se enchendo para você? Não. Se esvazie também. Use o seu conhecimento também. Use os seus dons também. E Paulo ali, ele desacreditado, mas Paulo foi uma ponte. Você pode levantar a sua mão e dizer, eu sou uma ponte que Deus vai usar nessa geração? Você é uma ponte.
Pastor Almir é uma ponte, pastora Tânia, todos que estão aqui, Enaura, pastora Daniele, o pastor Fábio, se eu fosse numerar, Ramon, Xandão, Ana, meus irmãos, o Senhor quer nos usar como essa ponte que vai tirar aquele que está desacreditado, aquele que está ferido, aquele que está amargurado, aquele que está totalmente sem fé, aquele que está desanimado. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar nessa geração. Então nós vamos ver aqui outro fato muito importante. É quando o evangelho é pregado também lá no gentio de Antioquia. Porque o evangelho ele foi se espalhando. É natural, porque a obra de Deus ela não murcha, ela cresce. Ela cresce, ela vai crescendo. E lá na igreja de Antioquia, nós vamos ver aqui, que vai dizer assim: e os que foram dispersos pela perseguição, porque houve um homem que foi morto pelo evangelho, que foi, sabe quem? Estevão. Ele morreu, e com isso também houve perseguição. Então imagina, esses irmãos, quando há perseguição, aí mesmo é que precisa. Quando a igreja passa por algum problema, como nós estamos passando no momento de ser nosso líder, muitos estão desanimados. Aí é quando entra as pontes, né? As pontes Mônica, né? A Nil, a Beth, a pastora Cris, né? E por aí vai, pastor, os pastores aqui, Humberto, o irmão Daniel. E essas pontes, elas vão, né? Se fortalecendo um no outro. E é assim que a igreja vai crescendo. E Estevão, né? Por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas não teve como. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene que foram para lá. Foram ali anunciar o evangelho. E a mão do Senhor, no versículo 21 diz, que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja bem, eles se converteram ao Senhor, não foi por causa de Paulo, não foi por causa de Barnabé, mas é porque a mão do Senhor estava sobre a igreja, estava sobre eles. É a mão do Senhor que vai fazer a diferença. É a mão do Senhor que vai nos fortalecer nesse momento. É a mão do Senhor que está conosco. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos lá da igreja que estava em Jerusalém. Quem a igreja de Jerusalém vai enviar? Agora um líder mais, uma pessoa mais robustecida na fé. Porque à medida que ele vai servindo, ele vai crescendo. Barnabé, você é a pessoa escolhida, preparada para ir lá, ver como é que estão esses irmãos, porque deve estar uma bagunça. Esses irmãos sem um líder. E viu Barnabé, o qual, quando chegou, Barnabé viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou, não chamando atenção, porque o Barnabé era um homem humilde. Ele chegou com toda humildade, meu irmão. E todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, ao invés dele exortar, dessa forma, chamar a atenção, não. Ele vai dizer, meus irmãos, continue nessa firmeza. Continue nessa firmeza de coração, permanecendo no Senhor e na graça do seu poder. Porque este homem, vai dizer a Bíblia, Atos, aqui no 24, porque ele era um homem de bem, um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aí, o que é interessante é que quando Barnabé vê, vai dizer assim, olha, eu não tenho mais como dar conta de tanta gente aqui. Vocês acham que Barnabé, ele quis ficar sozinho? Não. Veja bem, meus irmãos, Tarso,
Paulo, ele foi lá para Tarso. Ele ficou. Os estudiosos dizem que ele ficou por volta de 5 anos a 10 anos, mais ou menos, no anonimato. Deus tratando Saulo. Deus estava tratando esse período que ele estava ali em Tarso, sem ninguém lembrar dele. Mas, olha que homem generoso, olha que homem humilde. Ele não quis pegar aquela igreja só para si, aí ele vai dizer assim: eu vou precisar de um colaborador, eu vou precisar de um amigo. Sabe quem eu vou chamar? Eu vou chamar o meu amigo Paulo. Olha que lindo. Nós precisamos de Barnabés. Você é um Barnabé. Nós somos essa ponte. Então partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e o achou e conduziu para a igreja de Antioquia. E lá eles começaram juntos, porque a obra de Deus não faz sozinho, juntos, unidos, naquela comunhão, ele se junta aquele homem que estava no anonimato. E olha só que lindo. Quem estava ali agora se destacando era Barnabé. Até então só se falava de Barnabé. Mas quando Paulo começa a fazer a obra, meus irmãos, ninguém segura mais ele. Ninguém segura. Ele foi o maior missionário da igreja primitiva. Dizem que quase ele rodou o mundo pelas viagens missionárias, pelas suas cartas, pelas suas literaturas sagradas. Esse homem que Barnabé, ele confiou, ele acreditou. Se nós estamos aqui, é porque alguém acreditou. Alguém falou assim: Ana, eu me lembro como se fosse hoje. Pastora Suzy acreditou em mim, pastora Regina acreditou em mim, que falou: Ana, você sabe pregar? Eu falei assim: não sei não, só sei pregar, prego. Ela nem lembra. E eu até falei: Senhor, me perdoe. E pastora Suzy: Ana, olha, nós oramos aqui, você quer colaborar conosco? E o Senhor já tinha me, sabe? E é isso que o Senhor faz, né? E Barnabé, ele não ficou, né? Chateado, ele não ficou, né? Poxa, porque quando Paulo falava, meu Deus, era um fenômeno de eloquência, porque ele era estudado na lei, na Torá. Então, quanto mais estuda, melhor, né? Então, meus irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos enraizarmos, nos apresentarmos. Não vai dar tempo mais, eu ia falar mais alguma coisa, mas não vai dar, porque, meus irmãos, falar de Paulo e Barnabé não tem como, é muita coisa. Então, para fechar aqui essa mensagem nesta manhã, é que Barnabé foi um homem que foi uma ponte que Deus usou. Nos dias da igreja primitiva, o Senhor quer usar também cada um de nós que aqui estamos, homens, mulheres, jovens e crianças. Barnabé serviu a Deus com o seu tempo, seus recursos, sua inteligência, sua sabedoria, encorajamento, trabalho, seus conselhos, sua diplomacia, liberalidade, generosidade, disponibilidade. E em Provérbio vai dizer assim, Provérbio 11:30, pode colocar, irmão Frank, por gentileza? O que ganha almas para o reino de Deus, sábio é. Eu amo esse versículo. Você quer ser sábio, meu irmão? Você sabe com tantos livros, com tanta eloquência. Aí Paulo falou assim, não adianta nada essas teologias aí não. Porque sábio é aquele que dá valor a uma alma. E vale mais uma alma salva do que o mundo todo perdido. Aleluia! Que nós possamos ter, meus irmãos, esse compromisso de ganhar almas. É necessário as coisas assim, nós gostamos, né? Estou até no calor aqui. Mas nós precisamos desse ar aqui, colocar os nossos cabelos, né? Porque senão vai ficar tudo molhado. Mas como é bom a igreja quando inverte em almas, pastora Tânia, você, né,
que encoraja seus alunos, os líderes aqui, todos, os intercessores. Então, meus irmãos, nós somos pontes, né? Somos pontes para fazer a diferença nesse século 21. Amém, igreja? Que o Senhor possa nos abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Pastor Luiz. Glória a Deus. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, sem mais delongas, porque a hora já passou. Minha classe, por favor, permaneça no templo. E próximo domingo a minha classe já vai para a sala, tá bom? Em nome de Jesus, que eu já estou bem. Glória a Deus. Vou dizer que já estou curada, que não estou sentindo dor, que aí eu vou estar mentindo, mas... eu sou mais que vencedora em nome de Jesus. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as comunhões e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com cada professor, com cada aluno, para a glória de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe e boa aula.